Oi pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Bora lá entender o que é esse tal de dízimo. Uma igreja fala que pode cobrar, outra igreja fala que não pode. Nós da Filosofia X falamos que não pode cobrar, que dízimo não tem nada a ver com templo, né? E aqui vai ser um estudo mais longo, mas ele é bem mastigado, tá? Esse aqui é um estudo da Filosofia X, do Akel, tá bom? Como ele permite aqui que a gente pegue os estudos dele e repasse para outras pessoas, eu estou trazendo aqui para vocês de uma forma bem explanada para vocês poderem entender. Se for necessário, dá uma paradinha aí no vídeo para vocês irem anotando onde é que está escrito tudo, tá? Porque esse vídeo já vai ser mais longo, tá? Essa transcrição é um pouquinho longa para vocês poderem entender. Então, depois, a hora que vocês sentirem a necessidade de ler, acompanhar na Bíblia, é só pausar o vídeo aqui e acompanhe na Bíblia de vocês, ok? Então vamos começar lá. Dirás perante o Senhor, teu Deus, esta é a oração do dizimista. Tirei o que é consagrado de minha casa e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo. Nem deles dei para a casa de algum morto. Obedecei à voz do Senhor, meu Deus, segundo a tudo o que me ordenaste. Tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana leite e mel. Mana, na verdade, desculpa. Quero ler novamente essa oração, bem devagar e com redobra a atenção e ver se há possibilidade de um cristão pronunciá-la hoje, palavra por palavra, como foi determinado ao dizimista fazer e sem faltar com a verdade? Encontrei um católico na internet que entendeu que não era possível cristão fazer essa oração, então ele inventou uma, Eila, oração do dizimista, católico, tá? Recebei, Senhor, minha oferta. Não é esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é resto que me sobra que vos ofereço. Essa importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor. Pois se tenho, é porque me destes. Amém. A intenção deste católico dizimista pode ter sido boa, mas foi ingênua, pois não atendeu às instruções transmitidas por Moisés. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Nem satisfez a exigência feita por Deus. Tudo o que eu ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio 12. Também não me parece apropriada nem condizente com a oração do dizimista e muito menos ainda com o ensino evangélico, a oração de um bispo tupiniquim que se diz dizimista fiel. Veja o seu testemunho. Imediatamente, como dizimista que sou, ergui o braço em que uso a minha fita onde está escrito: ó Deus, não se esqueça que eu sou dizimista fiel. E me pus a reivindicar os meus direitos. Orei. Meu Deus, envia um anjo lá agora para resolver essa situação, pois, como dizimista, eu exijo uma solução. Amém. Aqui o Akel grifou, né? Folha Universal, aqui, de março de 2006. Esse bispo nem invocou o nome do Senhor Jesus, foi logo exigindo de Deus uma solução imediata para um problema. Ou seja, ali em negrito ele fala, como dizimista, eu exijo uma solução, né? Com base nos seus supostos méritos de dizimista fiel. Até parece um consumidor exigindo seus direitos perante o fornecedor, ou alguém mandando o seu cão se deitar. Será que essa autoridade toda lhe adveio do fato de um bispo tê-lo consagrado bispo também? Achei essa oração muito insolente, estúpida e blasfema. Só porque alguém lhe deu o título de bispo e ele carrega no pulso uma fitinha de dizimista fiel, deixou de ser servo do Senhor e passou a ser senhor do Senhor? Ou seja, está se achando superior a Deus, né?
Contenha-se, senhor bispo. Ou, como diria um político moderno, recolha-se a sua insignificância. Abraão, o dizimista. Vamos começar lá pelo início de tudo, para vocês poderem entender. Geralmente, Abraão é visto ou apresentado nos nossos dias, por alguns pregadores desavisados como um modelo de dizimista fiel. Vamos examinar então esse ponto de vista. Abra sua Bíblia e leia Gênesis 12, onde está o relato do começo da história dos hebreus ou judeus, como passaram a ser mais conhecidos. Aí está a chamada de Abrão, nome que mais tarde foi mudado para Abraão. Pode começar a usar o seu lápis vermelho. Eis a ordem de Deus: saia da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Eis a obediência de Abraão. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Observe que ele foi chamado para sair da sua terra e ir para outra terra, que ele não conhecia. Tão logo chegou à terra de Canaã, Deus lhe revelou que essa era a terra. Eis a promessa de Deus: darei à tua descendência esta terra. Logo depois, Abraão ficou sabendo que a posse dessa terra somente se concretizaria na sua descendência após 4 séculos. Desculpa. Sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15. E como Abraão não era bobo nem nada, sabemos que a posse da terra não viria no seu tempo, e que viveria nela só como estrangeiro. Deu um jeito de comprar um pedacinho de terra para sepultar sua mulher e depois ele mesmo ser também sepultado nela. Gênesis 23. Já na terra de Canaã, Abraão se separou do seu sobrinho Ló. Abraão era um homem muito rico, possuidor de grande rebanho, de sorte que a terra já não comportava os dois, visto que Ló também tinha seu numeroso rebanho. Gênesis 13. Após essa separação, Abraão teve de entrar numa guerra de 4 reis contra 5 para socorrer seu sobrinho que tinha sido levado cativo. Ele lutou do lado dos 5 e dela se saiu vencedor. Então Abraão deu ao misterioso rei e sacerdote Melquisedeque o dízimo de tudo. Gênesis 14. Não dás dízimas da terra prometida, pois ele não das, eu falei dais, né? Não das dízimas da terra prometida, pois ele nunca teve a posse da terra. Aí vamos começar a entender o que as pessoas, as igrejas, né, os religiosos vivem confundindo isso aí. Pois ele nunca teve a posse da terra, né? Foi um gesto voluntário e de acordo com os costumes antigos. Não havia preceito. Agora veja a luz do próprio texto e de Hebreus 7, que nesse tudo não estavam incluídos as dízimas da terra, tanto do grão do campo quanto do fruto das árvores. Levítico 27. Nem os bens particulares de Abraão, seu gado, seu ouro e prata, mas somente os despojos, ou seja, os bens que eles tinham tomado dos inimigos derrotados. Aliás, bem que Abraão até desprezou, visto que nada quis daquilo para si, pois que, além de ser um homem muito rico, recebera recentemente muitos presentes do faraó do Egito. Observe que ele foi para essa guerra com 318 homens guerreiros, dos mais capazes, nascidos em sua casa, isto é, filhos dos seus servos e servas, o que denota o quanto ele era rico. Gênesis 12, 13 e 14. Portanto, não houve nesse gesto de dar o dízimo a Melquisedeque o hoje tão propalado sacrifício, que liberta as bênçãos provenientes da entrega do dízimo, e que alguns pregadores procuram inculcar nos dizimistas, ou seja,
Dá o dízimo para que você receba em dobro, né? O dízimo é anterior à lei. Vejamos aqui. Este é o forte argumento comumente usado pelos pregadores do dízimo para rebater os cristãos recalcitrantes. Deixa eu colocar um pouco aqui, minha câmera para cá, para ficar melhor para vocês lerem. Não dizimistas, que afirmam que o dízimo é da lei. Realmente parece um argumento e tanto, bastante robusto e retorquível, mas acompanhe passo a passo o raciocínio a seguir. Os preceitos que se seguem também são anteriores à lei, e foram incorporados a ela, mas nem por isso nos sentimos obrigados a observá-los, e nem somos ensinados a fazê-lo. A distinção entre animal limpo e animal imundo, e a consequente proibição de comer a carne deste último, Gênesis 7, Levítico 11. A circuncisão, Gênesis 17, 21 e Josué 5. Depois vocês vão parando o vídeo e acompanhem nas Bíblias de vocês, ok? O sacrifício de animais, Gênesis 15, Êxodo 20, 24, Levítico 1 e seguintes. A consagração dos primogênitos, dos homens e dos animais a Deus, Êxodo 13, Números 3. O levirato, Gênesis 38, Deuteronômio 25. A celebração anual da Páscoa, Êxodo 12, 23 e Josué 5. A guarda do sétimo dia, sábado, né? Gênesis 2, Êxodo 16, 20 e 23. Você certamente concorda comigo nisso, mas poderá levantar uma forte objeção. É verdade, o raciocínio acima parece lógico, mas o dízimo aparece também no Novo Testamento. Logo deve ser observado, pois ficou inserido no contexto do Evangelho. Então, vamos continuar investigando o caso. A distinção entre animal limpo e animal impuro aparece também no Novo Testamento. O apóstolo Pedro tinha dificuldade com isso, mas parece que esse problema foi resolvido, pelo menos em relação aos gentios, Atos 10, 11 e 15. A circuncisão também está no Novo Testamento e está relacionada à pessoa mais importante. E foi justamente no dia da circuncisão, quando completou 8 dias de vida, que ele recebeu seu nome Jesus, Lucas 2. Aliás, a prática da circuncisão até aparece lá bem na frente. O próprio apóstolo Paulo circuncidou Timóteo, filho de uma judia crente e pai grego, Atos 16. De igual modo, o sacrifício de animais. Na consagração do primogênito Jesus, foram sacrificados um par de rolas e 2 pombinhos, Lucas 2. E como estava escrito na lei, ele também foi consagrado ao Senhor na condição de primogênito, Lucas 2. O levirato, por sua vez, ainda era praticado nos dias do Senhor Jesus. Os saduceus nos dão notícia disso nos 3 evangelhos, Mateus 22, Marcos 12 e Lucas 20. A celebração anual da Páscoa também, e o próprio Senhor Jesus a celebrou, João 2, 13, 18 e Mateus 26. E até o polêmico sábado era observado, Lucas 4, 23 e Mateus 24. E o que dizer do voto? Não me refiro ao voto com o qual elegemos os bons, são pouquíssimos, e os maus, muitíssimos políticos para os cargos políticos. Falo da promessa votiva, isto é, da promessa com que uma pessoa se obriga para com Deus. Aliás, a obrigação do dízimo para os israelitas, a meu ver, nasceu do voto de Jacó. Portanto, antes da outorga da lei. Em diversas ocasiões, Deus deu longas e detalhadas instruções a Moisés sobre o voto, particularmente o de Nazireu, Levítico 27, números 6, 30 e Deuteronômio 23. Os nazireus mais conhecidos da Bíblia são Sansão, Juízes 13, Samuel 1 Samuel 1, João Batista, Lucas 1, 7. No Novo Testamento, temos notícia de que o apóstolo Paulo raspou a cabeça em Cencreia, por ocasião da sua segunda viagem missionária, por ter tomado ou feito voto, Atos 18. E foi exatamente pelo seu envolvimento no cumprimento de votos alheios, feitos por 4 homens, quando seguia sugestões dos apóstolos, que acabou sendo preso e processado em Jerusalém, o que pôs fim à sua carreira missionária e resultou na sua ida a Roma,
para julgamento perante o tribunal do imperador César. Atos 21 a 29. Dízimo e sábado. Ultimamente se tem dado muita ênfase à prática do dízimo. Até a Igreja Romana, que o adotou em tempos passados e dele desistira, voltou a pregá-lo. Não com a violência com que alguns pregadores evangélicos o fazem, ameaçando, excluindo a igreja ou não permitindo que o não dizimista dela participe, mas com argumentos piedosos, suaves, persuasivos, longe da síndrome de Malaquias e bem distante da síndrome de maluquice. Em face dessa importância que se tem dado à prática do dízimo, quero fazer uma observação. Ou melhor, levar o leitor a fazer uma comparação do dízimo com o sábado, que poderá trazer mais luz a essa investigação. Em poucas palavras, quais as consequências imediatas se não se desse o dízimo conforme nos informa Malaquias 3? Qual será? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E o que aconteceu com o primeiro israelita que infringiu o preceito da guarda do sábado, cuja ordenança é anterior à do dízimo e foi repetida diversas vezes? Quando foi pego apanhando lenha para cozinhar o seu guisado. Êxodo 16, 20, Levítico 27. Tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Números 15. A inobservância do preceito do sábado teve consequências mais graves do que a inobservância da prática do dízimo. Vamos lá agora ao voto de Jacó. A segunda vez que o dízimo é mencionado é pelos lábios de Jacó, no episódio da visão da escada, quando fugia do seu irmão Esaú, indo para Padã Arã. Leia devagarzinho o texto, uma, duas ou mais vezes. Pese cada palavra que foi dita por Deus a Jacó, e cada palavra que Jacó disse a Deus. Deixe o texto falar ao seu entendimento. A terra em que agora está deitado, eu darei a ti, eu acho que te darei a ti, né? E a tua, ou eu a darei a ti. Tá mais plausível assim. E a tua descendência. Deus falou. Agora é Jacó falando. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. De tudo quanto me concedes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28. E Deus foi com ele, e o guardou, e lhe deu mais que o pão para comer e roupa para vestir. Deu-lhe riqueza, como veremos adiante. Então, quando seus descendentes recebessem a terra, ficariam obrigados a entregar o dízimo do que Deus lhes concedera. Se iam herdar a bênção prometida a seu pai, deveriam herdar também a obrigação contraída por ele naquele pacto, pois foi justamente a terra que Deus prometera dar a Jacó, que foi dada a seus descendentes. Quando li isso, caiu a ficha. Acho que aí está o segredo do dízimo. Fiquei convencido de que foi por causa desse voto espontâneo de Jacó, feito diante das promessas de Deus, que os seus descendentes ficaram obrigados a entregar a Jeová todas as dízimas da terra de Canaã, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, do gado e do rebanho, quando entrassem na posse dessa terra prometida. Levítico 27. Se você assinalou com lápis vermelho todos os textos que falam na terra que seria dada a esse povo, já deve ter percebido que todo o trato que Deus fez com Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes gira em torno dessa promessa. Ou seja, sempre envolvendo a posse da terra de Canaã. Continue lendo e marcando. Olha que interessante, né? Tudo inicia lá com Abraão e da posse dessa terra, tá? Agora eu vou lhe contar um segredinho. Li e reli o Velho Testamento e o Novo Testamento também, com redobrada atenção, em busca da verdade, mas procurando especificamente uma coisa, pelo menos uma menção do dízimo em dinheiro. E nada encontrei. Nem tampouco a obrigação de um aguardeiro, carpinteiro, comerciante, copeiro, empregado, empresário, ferreiro, médico, padeiro, pedreiro, soldado, tecelão ou de qualquer outro profissional daqueles tempos de pagar, dar, entregar o dízimo do seu salário ou do seu rendimento.
O dízimo somente incidia sobre os frutos ou produtos da terra da promessa, que os israelitas herdaram, ou seja, a terra de Canaã. E não pense que naqueles tempos idos não houvesse pagamento em dinheiro de salários e indenizações. Havia sim. Veja essas menções em Êxodo 21 e Levítico 19. Opa, parece que eu me contradisse. Lá em cima eu falei em dinheiro do dízimo, naquela pergunta importuna, não foi? Agora estou dizendo que não havia dízimo em dinheiro. Ah, mas eu explico. Que eu saiba, em 2 ocasiões o dízimo podia ser transformado em dinheiro. Uma, quando o dizimista quisesse resgatar alguma coisa, ou seja, em vez de entregar a coisa dizimada, propriamente dita, ele a substituía por dinheiro. Nesse caso, havia uma pena. Ele tinha de acrescentar 20% ao preço dela, isto é, 1/5 do seu valor. Levítico 27. Imagine o fato: o judeu, descendente de Jacó, recebeu a posse da terra prometida. Plantou, colheu, separou o dízimo, mas quer ficar com uma dessas coisas do dízimo. Tudo bem, pode. O sacerdote avalia esse bem, o dizimista acrescenta 20% sobre o valor dele e entrega o dinheiro. É como se ele estivesse comprando a mesma coisa que ele tinha consagrado como dízimo, com um ágio de 20% ou 1/5. Compreendeu? Não se tratava de dízimo do dinheiro recebido a título ou salário ou lucro. 2. Quando ele estivesse longe do lugar que Jeová iria determinar para o culto e para a entrega dos dízimos e das ofertas, e fosse custoso transportar para lá o dízimo consistente em cereal, vinho, azeite e gado, então o dizimista podia vender tudo, inclusive os primogênitos dos animais que pertenciam a Jeová, e converter tudo isso em dinheiro, comparecer ao templo e lá comprar o que quisesse para substituir o que ele havia vendido. Deuteronômio 14. Nesse caso, ele não tinha de acrescentar os 20%. Deu para notar que ele não entregava dízimo em dinheiro a ninguém? Mas há muita gente perita em ajeitar as coisas e deixá-las do jeitinho que quer ou do jeitinho que lhe seja mais conveniente. Ai, os dias de hoje, né? Por exemplo, sobre a história de Jacó, não faz muito tempo ouvi um pregador dizer que na volta de Padã Arã, Jacó pagou o dízimo a Esaú. Esse pregador conseguiu tirar essa mirabolante ideia do fato de Jacó, ameaçado de morte e tremendo de medo, ter dado um baita presente a Esaú, para aplacar o ódio deste seu irmão, a quem ele enganara usurpando-lhe a bênção da primogenitura. Gênesis 27, 32. Leia com atenção o recado que Jacó mandou a Esaú. Assim falareis ao meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Então Jacó teve medo e se perturbou. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Calculou o tamanho do presente que Esaú recebeu? Presentão, aliás. Eu somei e encontrei 580 cabeças de animais. Em 20 anos como fazendeiro, eu não consegui juntar nem a metade disso. A partilha do dízimo. Agora, acompanhe-me num raciocínio curioso que chega a ser intrigante. Considerando que o dizimista tinha de comer o dízimo ou do dízimo, e levando em conta que tinha a obrigação de distribuí-lo com o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, inventei de fazer um cálculo e achei este resultado. O dizimista ficaria com 1/5 do dízimo, ou seja, 2% do bem dizimado. O levita com 1/5 do dízimo, ou seja, 2% do bem dizimado. O estrangeiro com 1/5, 2% também. O órfão com 1/5, 2%. E a viúva com 1/5 do dízimo, 2% também. E de acordo com o texto, foi o próprio Deus quem mandou fazer isso. De cada 500 cabeças, uma. E os dareis aos sacerdotes Eleazar para a oferta do Senhor. Tomarás de cada 50, e os darás aos levitas. Sabe quanto é, em percentual, 1 de 500 que foi dado ao sacerdote? É 0,2%. Sabe quanto é,
em percentual, 1 de 50 que foi dado aos levitas é 2%. Aí descobri que os meus miolos não estavam cozidos e eu não estava ficando maluco. Tal cálculo curioso estava confirmado. O gasofilácio. Sabe o que era? Era uma caixa de madeira com um buraco na tampa, posta à mão direita de quem entrava na casa do Senhor, onde se lançavam ofertas em dinheiro. Não foi ordenada por Moisés. É uma invenção do rei Joás com o sacerdote Joiada, 2 Reis 12, 2 Crônicas 24. No tempo do Senhor Jesus havia uma à entrada do templo também, Lucas 21 e João 8. Pois bem, como este em voga dar uma espiadinha, andei bisbilhotando, como esteve, aliás. Andei bisbilhotando e dei uma olhadinha no que havia nessa caixa, nos dias do rei Joás. Não encontrei nenhum envelopezinho de dízimo com indetectível Malaquias 3. Também pudera. Não seria possível pôr nela o cereal, nem o vinho, nem o azeite, muito menos gado. Dei uma espiadinha também, conferindo as referências acima. Percebeu como uma leitura feita com atenção traz luz e conhecimento? Até onde nada se fala sobre o dízimo, onde pode aprender a verdade sobre ele? Na relação das ofertas, que seriam lançadas no gasofilácio, não consta o dízimo, apenas a taxa pessoal ou imposto. O resgate de pessoas, né? Êxodo 30 e de primogênitos de animais imundos, a quinta parte, 20%, dada em resgate de alguma coisa, Levítico 27, e ofertas voluntárias. Hoje, constaria no topo da lista com certeza. E por falar em leitura feita com atenção, lembrei-me de um episódio que ilustra muito bem essa circunstância. Perguntei a alguns leitores da Bíblia recentemente: você sabe como se chamava o pai do apóstolo Pedro? Ninguém atinou com a resposta. E você, leitor, sabe? Se não souber, é porque não leu com atenção os evangelhos, porque essa informação foi repetida pelo menos 3 vezes. E se você não sabe como se chamava o pai de Pedro, certamente nunca saberá dizer como se chamava a mãe de Tiago e João. Agora vamos ver o dízimo no Novo Testamento. Na rúbrica dízimo, a minha chave bíblica indica umas poucas referências no Novo Testamento. 6 vezes a palavra aparece em Hebreus 7, mas aí não se está tratando diretamente do dízimo, ou seja, não são dadas instruções específicas de como dizimar ou que deve ser dizimado, ou quando dizimar, nem onde entregar o dízimo, etc. Isso é feito detalhadamente no Velho Testamento. Como já vimos em Hebreus 7, a discussão gira em torno da superioridade do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo em relação ao sacerdócio levítico, sendo a entrega do dízimo tomada apenas como exemplo. Tanto que os dizimistas não são propriamente mencionados. Menciona-se a tribo de Levi, que entregava aos sacerdotes os dízimos dos dízimos recebidos. Vamos, pois, aos evangelhos, Mateus 23 e Lucas 11 e 18. Mateus 23 e Lucas 11 tratam do mesmo assunto. Os pregadores do dízimo gostam muito desses 2 textos, porque neles o Senhor Jesus diz: devieis fazer estas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Tá vendo? Diz o doutrinador, Jesus está mandando você dar o dízimo. Em Lucas 18, o Senhor Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. A palavra dízimo aparece apenas na oração do fariseu, presunçoso, ou, se preferir, do dizimista presunçoso, onde ele diz que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto ganhava, e por isso se achava melhor do que todos, especialmente melhor do que o publicano. Se alguém acredita que esse exemplo do fariseu deve ser seguido, não esqueça de incluir no cardápio a primeira parte dele, jejuar 2 vezes por semana. Notamos que nas poucas vezes que o Senhor Jesus se referiu ao dízimo, ele colocou em posição secundária e sem maior interesse. E com respeito ao dinheiro, teve até o cuidado de advertir: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Lucas 16. Dentro desta sua concepção, orientou um homem rico, dizendo-lhe que, se desejar ser perfeito, deveria se libertar da escravidão das riquezas. Vai, vende os teus bens,
dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mateus 19. Hoje, esse conselho é dado de uma forma diferente pelos pregadores. Vai, vende o que tens e me dá o dinheiro. Em cima de uma minguta, frase de 3 palavras, sem omitir aquelas, dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Os cobradores do dízimo criaram uma doutrina absurda. Se você não pagar o dízimo, não pode ser membro da igreja. Foi assim que disseram ao Zé da Estrada. Esse é o apelido do homem que vi no acostamento da rodovia, com um monte de peneiras e balaios, esperando uma carona. Dei-lhe a carona. Conversa vai, conversa vem, descobrimos que comungávamos da mesma fé. Mas o Zé da Estrada estava muito triste e frustrado. Ele queria fazer parte daquela igreja, mas o pastor não deixou, porque ele não era dizimista. E ele não sabia como fazer, pois o dinheiro arrecadado com a venda das peneiras e dos balaios que ele e a esposa faziam ali mesmo à beira da estrada era curto e mal estava dando para o sustento da família. Talvez eu tenha sido de alguma forma um conforto para ele, pois naqueles dias eu estava fazendo a releitura da Bíblia e repassei-lhe alguns conselhos que já havia aprendido sobre o dízimo. Acredito que é conselhos, aqui foi tapado aqui, tá? O outro teve alguns problemas com a esposa e afastou-se da igreja. Era dizimista de vultosas quantias. Peregrinou por outras comunidades e depois de alguns meses retornou à sua igreja, mas aí ficou diante de um problema insolúvel. O pastor somente o aceitaria de volta se ele pagasse os dízimos atrasados, correspondentes aos meses em que estivera ausente da igreja. Ele desistiu. Precisamos aprender de uma vez por todas que o apraz a Deus são os atos de justiça e não necessariamente a prática de cerimônia e sacrifícios. Foi isso que ele revelou ao seu povo, por intermédio do profeta Oséias. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Oséias 6. E o que o próprio Senhor Jesus endossou em pelo menos 2 ocasiões. Porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Mateus 9. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não teríeis condenado a inocentes. Mateus 12. Isso é o que deve falar mais alto em nossas vidas, em nosso testemunho. A prática desses atos, o Senhor Jesus deu verdadeiro valor e exigiu que assim fizesse os seus discípulos. Conclusões. Do que ficou dito até aqui, podemos tirar as conclusões abaixo sem medo de errar. Abraão nunca foi modelo de dizimista. O dízimo estava ligado à posse da terra de Canaã. O dízimo era uma obrigação imposta aos judeus. O dízimo não foi instituído para o sustento dos levitas. O dízimo era dos frutos da terra de Canaã e nunca em dinheiro. O dízimo não era exigido dos rendimentos dos profissionais. O dízimo tinha de ser comido e administrado pelo dizimista. O dízimo tinha de ser levado ao lugar indicado por Deus. O dízimo nunca fez parte dos ensinos do Senhor Jesus ou dos apóstolos. O dízimo não tem nada a ver com a nossa salvação. O dízimo não abre as janelas do céu. O dízimo pregado e praticado nas igrejas não é o dízimo bíblico. Portanto, esqueçamos Malaquias 3. Ninguém hoje, nem mesmo o judeu, ainda que morando na terra de Canaã, agora chamada Palestina, conseguiria entregar biblicamente o dízimo, porquanto o lugar escolhido por Deus para a entrega do dízimo não existe mais. E aqui se encerra toda a explicação sobre o dízimo, para vocês entenderem que é grande mesmo, porque o dízimo é citado várias vezes na Bíblia e todas as vezes é motivo para querer justificar a cobrança inadequada, errada, inoportuna, né? Às vezes eu vejo muitas famílias passando fome e o pastor não quer saber, está cobrando dízimo, tá exigindo, porque isso tem que dar a Deus, porque se a pessoa não der a Deus, a pessoa vai passar mais fome ainda, e se ela der para Deus, ela vai ganhar o dobro. Tudo é teoria de prosperidade, né? O que é muito errado, muito errado. Então, pessoal, entendam de uma vez por todas que esse dízimo não tem nada a ver com os nossos dias de hoje, não tem nada a ver, inclusive, com dinheiro, e já provando aqui que o dízimo naquela época já existia, o dinheiro já existia, e mesmo assim não era em dinheiro que era pago, exceto ali o que eu li, né? Então,
Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse assunto, me perguntem aqui e deixem nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los. Beleza, pessoal? Muito obrigada por ter assistido o vídeo aqui até o final e até o próximo. Tchau, tchau!